Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Zandonati, esse é o podcast do Instituto Sustentabilidade Brasil. Próximo sábado, dia 22 de março, a gente comemora o Dia Mundial da Água. É um tempo para a gente buscar soluções, claro, mas também relembrar da maior catástrofe ambiental da história do país. Queria que o Ralph puxasse algumas imagens, que a gente vai agora para Mariana. A gente vai para o dia 5 de novembro de 2015, o momento em que o Brasil testemunhou uma das maiores tragédias ambientais. A barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a poucos quilômetros do centro de Mariana, em Minas, colapsou e liberou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. A avalanche de lama varreu comunidades inteiras, matou 19 pessoas e deixou outras 3 desaparecidas até hoje. O impacto foi devastador. A bacia do Rio Doce foi contaminada, a destruição chegou em Minas Gerais, Espírito Santo e alcançou o Oceano Atlântico. A tragédia causada pelo rompimento da estrutura da Samarco, que é operada pelas gigantes da mineração Vale e BHP Billiton Brasil, não apenas escancarou a fragilidade da segurança em barragens de rejeitos, mas expôs a longa e dolorosa jornada pela reparação dos danos ambientais e humanos. E para falar sobre o assunto, a gente convidou o secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce, senhor Guerino Balestrace. Guerino, que foi prefeito de Colatina por 3 vezes, uma das cidades mais afetadas pela tragédia. Guerino, seja bem-vindo. A gente vai falar de um tema, ao mesmo tempo que é ruim, né, que foi a tragédia, mas a gente vai falar de recuperação. Bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Bom estar aqui, parabéns ao site de sustentabilidade, que bom esse tema tão vibrante, tão novo também, do momento, né? O mundo está precisando muito desse debate e muito obrigado. Então, uma satisfação estar aqui com vocês. Guerino, a primeira coisa que eu queria saber é porque a gente até conversando aqui no bastidor, todo mundo se lembra aonde que estava no dia que aconteceu a tragédia. Queria que você me contasse a sua experiência, aonde você estava, como que você recebeu a notícia da queda da barragem e principalmente, porque demorou um tempo até chegar na conclusão que ia atingir o Rio Doce. Você conta esse bastidor pra gente? Olha, sim, eu acompanho, né, a questão da bacia do Rio Doce já há muitos anos, e depois, como prefeito em 2001, a gente teve um trabalho muito forte na bacia hidrográfica do Rio Doce. O Rio Doce tinha umas condicionantes, na época, muito ruins, mas no dia eu estava em Colatina, recebi a notícia, vi aquelas imagens assustadoras e sempre ficava no aguardo de que poderia chegar em Colatina, né? E fomos acompanhando esse processo até o momento em que realmente tudo chegou em Colatina e chegando em Valadares, que é parceiro. Assim, o que acontece em Valadares a gente acompanha depois de 6 horas estar em Colatina. A gente sofreu muito, uma tristeza profunda no coração, na alma praticamente de toda a população ribeirinha, de toda a população de toda a cidade. Então, e a gente, ao mesmo tempo, eu que acompanhava a bacia há muito tempo, eu falei assim, depois de contabilizar as mortes, né, assim, eu fico muito triste com isso. E a gente pensou, tomara, infelizmente, que essas mortes, que a gente, com isso, não tem jeito de equilibrar, né? Mas a gente precisa fazer justiça, fazendo a consertação da bacia do Rio Doce, sabe? Porque a bacia era a mais degradada do país antes do acidente. Já era, né? Já estava num processo de recuperação. Era num processo, não, de destruição. Tinha momentos antes do acidente, antes do desastre, tinha um momento em que o rio já não estava chegando mais na foz, em regência, porque o volume de água muito baixo, as nascentes poluídas e também os olhos d'água não produzindo mais
a água, o clima, o ambiente, isso tudo provocado pelas estradas vicinais, pelas ocupações desordenadas, fizeram com que a bacia fosse mais deteriorada. A questão da ferrovia ter sido construída ao longo do leito do rio, né, às margens do rio, praticamente a mata ciliar toda foi destruída, e nós, então, já tínhamos a bacia praticamente destruída. Se você pegar de Minas, principalmente de Aimorés para cima, não existia mais produção agrícola, e não existe até hoje. A produção agrícola que existe é no Espírito Santo. Então, quer dizer, já tinha uma destruição pela ocupação, a falta de tratamento de esgoto, pelas estradas vicinais, já tinham destruído praticamente a bacia, e nós precisávamos recuperar. E a gente esperava que o desastre e as vítimas, a gente com isso conseguisse equilibrar isso. Não conseguimos ainda, mas então vamos trabalhar agora firmemente, agora que foi feito o acordo da repactuação, que tem recursos que a gente pode trabalhar e melhorar isso, já que a experiência que foi construída com a Renova não funcionou. Foi um processo longo, né? Imagina 10 anos aí para conseguir, e pelo que a gente lê, né, algumas cidades ainda não aderiram ao acordo, né? Veja bem, foram 10 anos em que a gente percebeu que as empresas montaram um projeto via Renova, com um acompanhamento internacional, tal, mas que não vieram com os resultados adequados. A burocracia existente e tantas outras dificuldades, acabou a Renova sendo um elefante branco, um monstro de muita gente, uma máquina que não funcionava. E aí as empresas persistiam nisso e não queriam fazer um acordo, até em que nós percebemos que teve uma ação na Inglaterra. A ação na Inglaterra, proposta em cima da BHP, que era uma das sócias, né? As sócias mantenedoras é a BHP e a Vale, que eram donas da Samarco. Então, como a BHP é anglo-australiana, um escritório moveu uma ação na Inglaterra sobre a BHP, que fizeram com isso também a inclusão da Vale. Então, esse processo em cima da BHP fez com que se agilizasse a repactuação aqui no Brasil. Foi feita uma proposta quase executado o acordo no governo Bolsonaro. O que não aconteceu era uma proposta que não era tão boa, e depois, agora no governo Lula, foi feito o acordo definitivo. Não é a proposta melhor do mundo, mas é o que pode ser executado, é o que pode ser feito, e agora nós temos que executar os recursos, aplicar esses recursos. São durante 20 anos, então tem recursos dos estados, Espírito Santo e Minas Gerais, tem recursos da União, tem obrigações das empresas a serem executadas e tem recursos dos municípios também, além de outras instituições como quilombolas, né, povos originários, e a gente agora tem que trabalhar nesse acordo para realizar as atividades. No caso, o meu papel do governo do estado é realizar a aplicação desses recursos ao longo desses 20 anos. Aqui para o Espírito Santo, quanto ficou de dinheiro? São 18 bilhões em 20 anos, dos quais 7 bilhões é um fundo de herança. Esse fundo não pode ser aplicado, os 7 bilhões. Você pode aplicar os rendimentos dele. Então, ficam aí 11 bilhões durante 20 anos. Esses 11 bilhões, a gente pode conseguir aplicar aí uma média aí de 800 milhões por ano. Esse ano nós estamos programando, planejando o nosso orçamento, que vai ser aprovado ainda, 619 milhões. Aí, quais são as primeiras ações dessa revitalização?
Veja bem, o que os municípios fizeram, o que os municípios e que o Estado fez, principalmente o Estado do Espírito Santo, ele criou a secretaria. Mas antes da criação da secretaria, quando estavam na fase ainda do acordo, o governador Renato Casagrande, que conhece com profundidade do tema, ele solicitou a cada secretaria que montasse os projetos para a gente aplicar nas regiões atingidas, né, que são 22 municípios, 33 municípios, dos quais 11 são na calha da bacia, praticamente na calha ou no litoral. Então, os secretários apresentaram uma proposta, essa proposta, assim, dá um volume de 18 bilhões. O nosso papel agora é reduzir isso para 11 bilhões. Então, tem ação na área de turismo, na área de educação, na área de saúde, principalmente na área de saneamento, na área de cobertura florestal. Então, são áreas, em alguns municípios você pode aplicar tudo isso. Em outros, em 22 municípios, nós podemos aplicar só saneamento básico. O dinheiro já vai carimbadinho para lá, né? São específicos. Eu não posso investir em, por exemplo, turismo em Una, mas em Una eu posso fazer saneamento básico. Então, a repactuação é uma bíblia de quase 1.500 folhas. Nossa. Que a gente tem muito protocolo. E a gente está pegando, nós estamos pegando as demandas existentes dos secretários, analisando se eles têm relevância com o acordo. Aí sim você pode aplicar. Então, no primeiro ano tem, por exemplo, a aplicação de recursos para São Mateus, por exemplo, para resolver uma parte do problema de água lá, que é grande. Em Colatina tem um novo hospital Silvia Vidos que precisa ser feito. Então, isso já começa a executar assim, no orçamento desse ano. Nós estamos trabalhando, Fernanda, para um orçamento desse ano, planejando o ano que vem e planejando também até 2030, os 6 anos. Então, o primeiro orçamento que vai para a Assembleia Legislativa para ser votado é de 619 milhões. E ele envolve muita cobertura florestal, muito saneamento e também recursos para saúde, para educação, como é o caso do Hospital Silvia Vidos que eu citei. Certamente vocês já devem ter feito ou vão fazer brevemente um diagnóstico de como está a água do Rio Doce, como está a margem, se tem contaminação ainda. Vocês já fizeram, vão fazer? E se fizeram, qual foi o resultado? Olha, nós temos um monitoramento constante, tanto dos municípios, mas principalmente do estado, né? A água tratada, ela tem potabilidade, não tem problema, mas nós temos um problema, principalmente no Espírito Santo, da questão da pesca. Tem muitos locais que não. Esse é o maior problema, que pega toda a costa aí de Nova Almeida até lá São Mateus, até Conceição da Barra. Então tem muitos locais que não é proibido a pesca. Então, mas por causa de contaminação ainda? Por causa, sim, de contaminação. E a contaminação, Fernanda, ela pode aumentar, porque nós temos 9 milhões de metros cúbicos de rejeito lá na Risoleta Neves. E à medida que cada vez mais os rejeitos vão descendo... Onde que é a Risoleta Neves? Em Minas ainda? Em Minas, lá em cima. Está descendo aos poucos ainda. Então, e tem também em Aimorés, na represa de Aimorés. Então, aonde é que está o problema? No Espírito Santo, principalmente na Foz, então no nosso litoral. Por isso que o debate é muito mais profundo. O Espírito Santo, de fato, foi o que mais foi atingido. Porque atingiu o Rio, atingiu o nosso mar, praticamente o litoral norte com todo, né? Atingiu pesca de litorânea, assim, pesca que não seja em alto mar. Hortifrutigranjeiros, o que muito se produz, principalmente ao leito do rio, as margens do rio, muita a questão das verduras. Para irrigação dá para tirar água do rio ou ainda não? Não, você pode utilizar, sim, não tem
está se utilizando. É lógico que a AGEA acompanha todo esse processo de liberação da outorga, né? Mas a gente utiliza, sim, a água para irrigação. O que nós temos que fazer agora, de acordo com a orientação do nosso governador Renato Casagrande, é trabalhar a questão das subbacias, né? Então, no caso, aí nós temos 6 subbacias aqui, o Rio Santa Maria do Doce, o Rio Santa Joana, o Pancas, os rios afluentes, né, o Guandu. Temos que trabalhar o Rio Cricaré, que sai de Nova Venécia, chega lá, passa por São Mateus, chega lá em Conceição da Barra. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Trabalhar em que sentido? No reflorestamento, no que a gente chama, entre aspas, de produção de água, quer dizer, manter as nossas nascentes, olho d'água, reflorestar, fazer com que a gente tenha um potencial hídrico maior. Uma dúvida também que a gente tem é se tem famílias que receberam indenização ali naquela área do Rio Doce, né, os ribeirinhos, porque o que a gente nota é que há famílias que não receberam, outras receberam. Qual foi o critério para indenizar? Isso tem todo um cadastro que foi feito, que participaram, né, do PIN, dos processos de indenização. Agora está se fazendo o PID, o processo de indenização definitiva, que são R$35 mil. Isso é feito pelas empresas, o Estado não entra nesse processo. Samarco junto às famílias, né? Samarco, as empresas que resolvem isso. Então tem o PID, que é um cadastro de quem já tinha recebido lá no passado, agora tem o plano de definitivo, né, indenização definitiva. Tem também para os pescadores, que eles vão receber durante 2 anos. A pergunta que se tem é o seguinte: e se daqui 2 anos continuar não podendo pescar? Aí é ação judicial de novo, é rever a repactuação, porque nós temos aí uma quantidade de pescadores que vivem desse trabalho de fato, né? Aí é cadastrar novamente e verificar o que vai acontecer, outra negociação. Mas isso é feito pelas empresas, não entra o Estado nesse momento. Nem como mediador, né? Agora nós vamos ter uma sede da Secretaria e também, próximo a nós, vai ter uma sede da Samarco, que vai... Então, a gente com isso vamos poder trabalhar um pouco em conjunto aí para ajudar a dirimir as dúvidas e auxiliar. Agora mesmo tem uma dúvida grande, são os grandes produtores também, os grandes proprietários de terra, eles estão num dilema porque tinha uma pactuação no passado, não é igual agora, então surgem muitas dúvidas aí. Eu acho ainda que, Guerino, tem mais dúvidas ainda do que soluções. Por enquanto ainda está sendo trabalhado esse tapete aí para tentar achar uma solução. Igual o senhor falou aí que ainda tem material poluente escorrendo. Quer dizer, daqui a quanto tempo a gente pode ver o Rio Doce vivo novamente? Tem algum tipo de expectativa? É monitorar. Agora, se nós fizermos as ações durante esses 20 anos, por exemplo, se nós tivermos 100% de esgoto tratado na bacia, isso é possível ser feito, não só nos municípios capixabas, mas mineiros também. Uhum. Então, se nós tivermos, nós estamos hoje um contingente aí de 3,5 milhões de habitantes na bacia, assim, que estão diretamente atingidos. Se a gente conseguir tratar todo esse esgoto, é um passo muito grande. Se a gente melhorar as estradas vicinais, se a gente fizer a proteção das nascentes, dos olhos d'água, se a gente fizer assim todo o tratamento das nossas bacias, subbacias, se a gente recompor a vegetação, e se tiver um clima organizacional aí de utilização da água, a gente pode recuperar, talvez seja a solução. É lógico que também a gente precisa de voltar às atividades econômicas também, da pesca, da agricultura, de quem teve que mudar até o arranjo produtivo. E aí, para isso, precisa entrar o microcrédito, aí precisa entrar um ADERES, recompondo de fato quem
quem foi atingido, quem precisa, como você arrumar um novo meio de vida para ele, um novo arranjo produtivo. Então, isso tudo está sendo trabalhado. E você foi prefeito ali de Colatina antes e depois da tragédia, né? Durante a tragédia era um outro prefeito. Como que você vê a cidade antes e depois? O que mudou ali? A gente vai falar de Colatina porque é seu berço, né? Sim. Olha, Colatina ele teve um impacto muito grande, né? Por causa do acidente, mas a gente, lá no passado, foi feito um plano 2001 a 2020, um plano estratégico do município de colocar os equipamentos urbanos, de melhorar o fornecimento de serviços para a população. E como veio num crescente, a gente percebe que é uma cidade sustentável, uma cidade que está, de certo modo, organizada. Nós precisamos melhorar os equipamentos e nós precisamos fazer muito investimento em contenção de encostas, principalmente contenção de encostas que são possíveis de desastres ainda ambientais. Relocalizar algumas famílias que viviam à margem. Hoje nós temos mais de 60 aluguéis sociais, então precisa construir moradias também para essas pessoas e a gente precisa de melhorar os arranjos produtivos locais, né? E fazer investimentos que estão programados, como esse do Hospital Silvia Vitor, um novo hospital, que é um hospital regional. Agora, lá teve um plano de saneamento e a gente conseguiu aplicar com o dinheiro da Renova quase 48 milhões. Então, nós já temos 50% de esgoto tratado e praticamente capacidade de tratar 100% do esgoto urbano. Então, faltam as interligações elevatórias e tal, para a gente ter 100% de esgoto tratado no perímetro urbano. Esse é um ponto, assim, que se a gente persistir, a gente resolve nos próximos anos. Então, isso é muito bom. Nós precisamos melhorar a capacidade de abastecimento de água, fazendo barragem e fazer a captação de água de outros pontos, não só da calha do Rio Doce. Esse é um ponto importante e tratar separadamente, né? A água que a gente vai fazer a captação de outras fontes, de outra bacia, não pode ser misturada com a bacia existente. Então, esse ponto. E na área mais rural, nos distritos e vilas, nós precisamos recompor, fazer tanto tratamento de água, abastecimento de água, melhorar, e também praticamente todo o saneamento. A área de esgotamento sanitário, sim, né? Agora, o que você me diz das lições que a gente aprendeu com esse desastre de Mariana? Porque a gente vinha de um Rio Doce, de um rio acabado, aí vem um tiro em cima dele, né, que matou o Rio Doce. E agora, por incrível que pareça, está ressurgindo, né, das cinzas está ressurgindo o Rio Doce. O que a gente teve de aprendizado com essa tragédia toda? E essa tragédia a longo prazo, né, porque foi antes, já tem muito tempo que o Rio Doce está pedindo socorro. Olha, eu acho que nós temos que trabalhar pela recuperação e pela preservação. Pela recuperação é aplicar com habilidade, com competência os recursos que estão aí, né? E com a preservação é entender a questão da mudança climática, que ela existe, e o que o nosso governo, o governo Renato Casagrande está fazendo com muita habilidade, é ter um fundo perpétuo, um fundo em que podem surgir desastres, né? A gente tem que sempre ter um olhar atento que nós temos que ter uma reserva. Então, um fundo de reserva, um fundo para que você, quando surgir esses desastres, você ter recursos para aplicar imediatamente, é muito importante. Então, fazer a recuperação, fazer os investimentos com critério e fazer a preservação com, assim, uma reserva de recursos, não gastar tudo que se tem, né? Fazer uma reserva para que a gente possa aplicar quando necessário. A gente não quer que aconteça nada, mas se acontecer, a gente está preparado. Preparado, é isso, o tempo todo. E é lógico que muita tecnologia, né?
o governo está trabalhando em cima disso, colocar tecnologia para ver com antecedência o que pode acontecer, isso é fundamental. Trabalhar a questão da água o tempo todo, que eu acho que no futuro nós vamos ter que ter uma... Eu lembro quando eu fui num congresso na França, lá tinha um Ministério das Águas. Eu acho que brevemente nós vamos ter que ter uma Secretaria das Águas, nós vamos ter que ter um olhar atento à questão da água, que é também um limitador do crescimento, limitador do desenvolvimento no Espírito Santo também. Então, a água hoje, se você pega o Rio Doce, você só tem praticamente a água na calha do Rio Doce. Então, praticamente você faz sondagem, poços, você quase não tem fora da calha água para abastecimento. Então, tem que trabalhar isso, nós temos que ter um olhar atento à questão da água, que é o limitador do crescimento. E botar tecnologia de monitoramento, de controle, trabalhar bem a questão da conscientização por parte da população, isso é fundamental também. Perfeito, Querino Balestrace, secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce. Querino, queria te agradecer a sua presença aqui no Instituto Sustentabilidade Brasil e suas considerações finais aí para as pessoas que estão acompanhando a gente. Pode mandar um abraço? Claro! Mandar para o seu primo, Dom Décio Zandonati. Dom Décio! Dom Sossai Zandonati, que foi um grande idealizador, um grande sonhador com a questão ambiental. A campanha da fraternidade, quando ele estava em Colatina, era o tema ambiental e ele nos ajudou muito. Então, um abraço para o Dom Décio. Um abraço para o Dom Décio também, né? Um visionário, ele é um visionário mesmo. Obrigada, viu, Querino? Adorei nosso bate-papo e você que acompanhou a gente até agora, nosso muito obrigada e até a próxima.